E por que é tão difícil fazer essa escolha? Por que ficar tão complicado às vezes? Porque depende de tudo da nossa história, né? De tudo que nós acreditamos, de tudo que nós, né, conhecemos até então. Depende das nossas expectativas. Quando eu decido fazer uma escolha, eu fico na expectativa daquilo dar certo, pode ser que não dê certo, e aí eu fico preocupado com isso. Então depende disso também, e depende dos nossos sonhos, né? O que eu quero para mim, o que eu tenho de sonho para minha vida, tal, e se é possível ou não eu atingir esse sonho, né? Então se eu tenho uma meta realizável que eu consigo realizar, e isso leva ao meu sonho, é bem melhor do que necessariamente eu não poder nunca sonhar com nada e não chegar a lugar nenhum, que vai me deixar muito frustrado. Então é interessante isso, é interessante ir atrás dos meus sonhos quando possível, né? Quando uma coisa é realizada, tá bom? Mas eu preciso escolher tudo. Quando eu falo de escolhas, né? Eu não estou escolhendo assim se eu vou comer arroz ou macarrão no almoço. É lógico que se eu só ficar comendo macarrão ao longo do tempo, eu possa engordar bastante e faça mal para a minha saúde. Mas, na verdade, o que eu tenho que me preocupar mais, né, o que acaba me preocupando mais quando eu faço uma escolha, é referente ao meu lado pessoal, né, se eu vou entrar em forma, fazer uma atividade física, cuidar da minha saúde, né, ou do que eu quero pessoalmente, com amigos, né, como é que eu quero viver a minha vida. Ou se essa escolha é profissional, se eu estou satisfeito ou não, né, dos locais que eu estou trabalhando, tá certo? Ou se eu quero mudar de emprego, ou se eu quero conseguir um emprego que me pague melhor, o que eu pretendo da minha vida profissional. Com relação a relacionamentos, seja relacionamentos amorosos, não afetivos, com filhos, com pais, com parentes, né? O que eu busco nos meus relacionamentos. E a busca espiritual, né? O que eu entendo como espiritual, o que eu quero buscar internamente, o que eu sinto internamente para buscar. Ou eu acho que eu não tenho que buscar isso nessa vida e tenho que ser mais material mesmo, né? Isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas o interessante aqui é que o seguinte, às vezes, só um desbalanço em alguma área dessa nossa vida, talvez seja já a gente fica achando que só porque tem um desbalanço em uma área, a gente acha que está tudo ruim. E, na verdade, talvez só mais ou menos endireitando, vamos dizer assim, algum desses lados da nossa vida, algum desses aspectos da nossa vida já seja suficiente para eu ter um alívio, né? Não ficar frustrado, eu viver minha vida bem, sem conflito, sem confusão, né? Viver em paz, né? Que a gente, no final das contas, busca, né? Viver tranquilo, viver de uma forma sem ter preocupação diária, ficar com muita preocupação, né? Com tudo, e não conseguir ver a vida de uma forma que possa ser agradável, né? Uma vida de uma forma harmônica e agradável durante o tempo, tá certo? É lógico que dificuldades aparecem, né? E a melhor forma de lidar com isso é eu tendo um equilíbrio emocional, uma paz, né, espiritual, tá bem comigo mesmo, que aí, apesar dos problemas externos, eu consigo arrumar um jeito de superá-los, tá certo? Muito bom. E como eu já tinha falado no webinário anterior, né, a proposta aqui, a proposta da página, não treinar a mente, falar sobre o poder da mente, entendeu? O que eu posso fazer com o poder da mente, ou o poder de pensamento positivo, que eu vou ficar pensando muito naquilo, pensar positivo, que efetivamente aquilo vai concretizar na minha vida, até porque eu não tenho como provar isso, né? Então, o que eu acredito, o que nós acreditamos aqui? É que a disciplina, né, uma disciplina mental e pessoal, pode levar a pessoa a atingir os objetivos que ela quer, mais do que ficar pensando, fazer um pensamento positivo sobre aquilo que ela deseja. Então, por exemplo, ela quer comprar um carro e fala, vou ficar fazendo pensamento positivo para ver se eu chego lá, tal. Não, eu acredito muito mais que você possa se disciplinar para atingir o seu objetivo. E é essa que é a questão aqui. Tudo bem?
Então eu não vou falar sobre aquele livro, o segredo de ficar pensamento positivo, que isso vai me ajudar em alguma coisa, porque não é por aí, não é o objetivo da página, tá? E sim isso, disciplinar nossa mente para chegar onde nós queremos, tá certo? Muito bom. Então, basicamente, o que eu queria mostrar aqui nesse webinário, então eu vou virar um pouquinho a câmera para ficar mais fácil agora de ver, tá certo? É um mapa de uma melhor escolha. Como é que eu posso traçar essa melhor escolha? Né? Então, foi embasado isso aqui nos estudos, em estudo, né, de vários pesquisadores que foram feitos sobre motivação, satisfação, né, o que as pessoas querem para a vida. Vou voltar um pouquinho para eu acho que fica melhor. Isso. E aí, eu seguindo um método, talvez eu consiga fazer uma melhor escolha. Tá certo? Eu seguindo esses passos, talvez eu tenha uma melhor escolha, consiga fazer uma melhor escolha. Tudo bem? Então, assim, a intenção é essa, é que durante esse trajeto eu fique contente e mesmo assim, se no final das contas, né, eu não conseguir, não tiver sucesso, foi frustrado, né, eu consiga analisar aquela situação ali e numa próxima oportunidade eu dar o passo para frente. Então, se eu tive uma frustração, se eu seguir os passos e mesmo assim eu tive uma frustração, eu consigo ir para frente com isso. Tá certo? Então eu sigo esses passos, eu tento fazer isso para aquelas escolhas lá que eu falei anteriores, e aí com isso eu tento ser mais feliz com as minhas escolhas, eu tento ficar em paz com as minhas escolhas, tá certo? E eu vou passar daqui para frente cada um, né, desses estágios, tá bom? Para entender bem o que precisa, o que nós precisamos entender de cada estágio para conseguir fazer uma escolha mais qualificada. Tudo bem? Então vamos lá. O que é importante disso? O importante é o seguinte, que não são coisas fáceis, né? Não são coisas rápidas. Eu não vou conseguir fazer uma transformação total da minha vida em sentido de escolha no dia de amanhã. Mas a partir do momento que eu vou mudando certas coisas, de pouquinho em pouquinho, aí no final o meu resultado tende a ser satisfatório. Vai ser sempre satisfatório? Depende do que eu fiz, do que eu cumpri de meta, tá certo? E mesmo assim depende do que eu dediquei de disciplina. Disciplina para cumprir as metas que eu coloquei para mim mesmo, tá certo? Então talvez eu tenha que ter um aprendizado pessoal para chegar aí, né? É lógico que tem vezes na nossa vida que nós não temos, nós estamos passando por um período difícil, faleceu alguém, nós estamos no período de luto, ou nós passamos alguma coisa e estamos de luto, né? Terminamos alguma coisa, um relacionamento e estamos naquele momento de luto, não dá para... o ideal, o que seria o ideal? Seria eu sempre fazer uma escolha consciente e empoderado na minha posição, mas às vezes eu não estou assim, né? Às vezes eu passei por alguma tristeza, eu estou com alguma tristeza, não tem como eu seguir com isso, tá certo? Então, eu mesmo assim vou precisar fazer uma escolha, né? Mas desde que eu siga algum método, eu consigo diminuir os danos, né, dessa escolha que eu faço, e mesmo se no futuro essa escolha não foi a mais adequada naquele momento, pelo menos eu aprendi com aquela situação e posso dar um passo à frente, seguir mais em frente, sempre tendo noção, ter um certo controle das coisas que eu estou fazendo na minha vida para não sentir perdido. Que isso que é ruim, né? Essa sensação de estar sentindo perdido, não sei o que eu estou fazendo da minha vida, não consigo ir para frente, parece que a minha vida está estagnada, minha vida está parada, e é justamente isso que nós vamos abordar aqui para que a pessoa não se sinta dessa forma e ela consiga sempre ir para frente. Muito bem, então foi mais ou menos isso aí que eu falo, que geralmente quando a pessoa está com a vida estável, a vida boa, ela faz melhores escolhas, né? Ou então ela faz escolhas que não trazem tanta consequência assim para ela. Então, por exemplo, se a pessoa não sei, tem um dinheiro, tem 100 mil reais, talvez ela perder 10 mil reais não faça tanta diferença.
Agora, aquela pessoa que só tem 10 mil reais, se gastar os 10 mil reais com uma coisa que não traga nenhum retorno para ela, acaba que ela não tem mais dinheiro nenhum. Então faz muita diferença, não é? Mas geralmente o que acontece? A pessoa que está mais empoderada, tem mais consciência do que está fazendo tudo, geralmente faz mais escolhas. Ou aquelas escolhas que não trazem então o resultado esperado, não trazem tanta consequência assim para a vida dela. Né? Então foi o que eu falei, do dinheiro. Se eu estou cheio de, né, se eu estou com 100 mil reais, talvez gastar 10, não vai mudar muita coisa, entendeu? Agora se eu só tenho os 10, gastar os 10 vai mudar muita coisa na minha vida. Entende? Então, isso tem que ser, tem que ser melhor analisado. Por que eu estou fazendo dessa forma, dessa maneira e talvez escolhendo errado, né? Então, e mesmo assim, se eu escolho, né, aconteceu alguma coisa na minha vida, alguma coisa ruim que eu não escolha tão bem, aí eu posso escolher melhor? Posso. Eu tendo mais consciência, né, do que eu estou escolhendo para a minha vida, eu consigo mesmo, né, um período de luta, um período de dificuldade, eu consigo escolher melhor. Né? Eu tenho a noção do que eu estou fazendo e com isso eu consigo escolher melhor. E não escolher no impulso das coisas que estão acontecendo. Né? Então a gente vê muito, quando, né, nós estamos com um parente internado, a gente escuta aquelas histórias de entraram em contato comigo, pediram dinheiro para um tratamento, tudo. Então, como nós estamos fragilizados, acabamos por escolher pior. Então, o ideal mesmo seria escolher mais consciente, mais tranquilo, mas às vezes nossa vida não está desse jeito. Né? Então, talvez seguindo algum método, nós conseguimos escolher melhor. Tá? Para quem entrou agora, tá no YouTube também, quem preferir ir lá no nosso canal, ver pelo YouTube, fica melhor para ver as imagens, tá bom? E é justamente isso, o que nós estamos querendo evitar, que a pessoa faça as escolhas e ela fique infeliz com o tipo de vida que ela tem no momento. Tá? Então, basicamente, aquele mapa é para você ter uma sequência do que você vai fazer, os próximos passos que você vai fazer, para justamente conseguir escolher com mais consciência, mesmo nos momentos que você está em crise, está infeliz, está com alguma dificuldade. Então vamos lá, eu vou voltando ao mapa, ver que são 9 passos aí que nós podemos estar seguindo para ter uma escolha mais, uma melhor escolha, uma escolha mais qualificada. Tudo bem? Então vamos lá. Nós precisamos primeiro, sempre que nós vamos fazer uma escolha, a gente precisa parar, né, entender como nós tomamos as decisões na nossa vida. Né? Então, geralmente nós tomamos as decisões pelas crenças que nós temos, o que nós acreditamos para a nossa vida. Então é muito importante a gente entender esse passado, o que nós trouxemos até aqui. Para na hora realmente eu vou entender se aquela escolha tem sentido para mim ou não tem. Então assim, se eu vou atrás de uma coisa que não tem nada a ver com o que eu acredito, com as minhas crenças, tudo, a chance de dar errado, né, é muito grande. Então eu preciso entender esse meu passado, o que eu passei, o que criou essa minha identidade para eu estar chegando até aqui. E talvez eu entendendo todo esse passado, eu comece a me desenvolver mais, tratar certos traumas que eu tenha, entendeu? E começar a escolher melhor. Né? Então dentro daquelas 4 áreas eu escolher o que realmente eu quero para a minha vida. Né? Então eu preciso entender esse passado, preciso vasculhar, às vezes eu preciso mexer em coisas que me incomodam, mas trazer à luz para ter mais consciência disso, para conseguir fazer essas melhores escolhas. Porque se eu sempre repetir o mesmo padrão, a chance de ter o mesmo resultado é muito grande. Então, se eu estou infeliz com aquele padrão que eu estou tendo no momento, então eu preciso necessariamente mudar, né? E não repetir aquele padrão que eu tive no passado. Tudo bem? Outra coisa que nós precisamos ter uma certa atenção é quanto ao nosso ego. Né? Porque o ego é o que nós entendemos como
aquela parte, né, que é muito gananciosa, nossa, que só quer ir atrás das coisas, só quer ter, e às vezes a resposta não está aí. Né? Então, assim, às vezes eu preciso ter um carro, eu vou atrás daquele carro para melhorar meu ego, para eu me sentir mais importante e tudo, e às vezes eu não tenho condições financeiras de ir atrás daquele carro. Então, ficar atrás disso perceber quando eu estou indo atrás de determinado bem para satisfazer o meu ego, talvez aquilo não me complete por dentro. Então, eu preciso entender do que se trata do ego quando eu estou atrás só de bens materiais, ou só de dinheiro, né? Ou só atrás de, eu preciso me sentir bem, eu preciso ter uma autoestima elevada, preciso ser melhor que os outros. Para que isso? Às vezes, isso nos atrapalha em termos de fazer novas amizades, ter novos contatos. Então eu preciso saber o quanto o meu ego está interferindo nessa minha tomada de decisão. Porque se eu entender isso, eu posso tomar melhores decisões. Aparentemente parece que não é uma decisão muito boa. Eu preciso comprar um carro para amanhã, né? E aí eu não tenho dinheiro para comprar esse carro. Então, se eu souber mediar isso, talvez eu deixando isso para comprar um pouco mais para frente, eu não fico endividado de uma forma que eu não deveria. Então, eu sempre preciso entender também esse ego que fica por trás disso aí, de eu satisfazer sempre o meu ego. Se eu já entender o ego e entender o passado, eu começo a abrir um pouco o espaço para o meu autoconhecimento. Quais são realmente as coisas que me satisfazem, que me fazem feliz, né? O que me complementam como ser humano. Eu tenho esse autoconhecimento ao longo, né, desenvolvendo esse autoconhecimento, eu consigo ficar em paz comigo mesmo. E assim eu consigo escolher melhor, foi como eu estava comentando no início. Se eu estou em paz comigo mesmo, eu consigo escolher melhor. Então, tendo esse autoconhecimento, estando em paz consigo mesmo, percebendo a minha presença no momento que eu estou tomando as decisões, eu acabo por tomar melhores decisões. E precisamos entender um pouquinho de produtividade. O que é a produtividade? Por que eu preciso saber de produtividade? Produtividade não é trabalhar mais. Produtividade é ter um grande resultado com pouco esforço que eu fiz. Cada vez mais ter resultado com menos esforço. Isso que é produtividade, não é trabalhar mais. Eu ter um certo nível de trabalho que seja suficiente para eu ter um grande resultado. E por que eu preciso disso? Porque para fazer uma escolha qualificada, eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo para decidir, para tomar as decisões. Então, se eu entender um pouquinho de produtividade, isso me ajuda, porque vai me liberar tempo. E eu, com mais tempo de vida disponível, né, durante o dia, se eu tiver mais intervalo, se eu tiver uma certa produtividade, conseguir resolver o que eu tenho que fazer em menos tempo, me sobra tempo livre para eu ir atrás, seja do meu propósito, seja o que eu quero fazer a minha vida, seja em busca cumprir as minhas metas e realizar o meu objetivo. Por isso que é muito interessante eu entender um pouco sobre produtividade, o que é produtividade. Produtividade não é fazer mais. É ter um melhor resultado com menos que eu estou fazendo. Isso que é produtividade. Tudo bem? Para quem entrou agora, então só repetindo, está lá no YouTube também, quem quiser assistir por lá, porque pelo menos eu acho que, né, os slides eles aparecem melhor, estão aparecendo melhor por lá. Tudo bem? O quinto passo é ter uma visão global. Então, assim, se eu consigo me afastar da situação que está ocorrendo no momento, se eu não fico tão envolvido com a situação, eu tenho uma visão mais externa, mais global do que está acontecendo, a chance de eu escolher melhor também é maior. Né? Então, se eu estou vendo aquela situação de uma forma mais externa, eu consigo ter uma visão de todos que estão interferindo de todas as situações que estão interferindo naquela situação,
tendo essa visão global, eu também consigo escolher melhor. Tá? Então, isso tudo eu estou direcionando a minha escolha de uma forma que, daquelas alternativas que eu tenho ali disponíveis, eu consigo escolher a melhor delas. E, né, além de ver o meu propósito, que eu já vi lá atrás, conforme, né, foi o meu passado, conforme foram as minhas crenças, conforme foi o que eu acredito, né? Então, assim, eu traço os meus sonhos, né, vejo os objetivos, né, que eu preciso chegar para alcançar nesses sonhos, né, e tento traçar, vejo quais são eles, o que realmente eu quero, né, seja do lado pessoal, profissional, né, do lado espiritual, do lado de realizações, relacionamentos, né, o que eu pretendo para a minha vida, tá certo? Mas eu entendo que isso, apesar de eu não tenho agora, eu vivo agora, no presente, eu não tenho isso, eu posso alcançar isso lá na frente. E para eu alcançar isso lá na frente, eu tenho que traçar esses objetivos para conseguir chegar nesses meus sonhos. Tá? E aí, mesmo assim, com tudo traçado, mesmo que eu tenha traçado tudo, que eu feito um planejamento adequado, feito tudo direitinho, né? Durante esse meu caminho, né, independente se meu sonho é, né, muito grande, se eu quero uma coisa mais fácil, uma coisa mais complicada, né, lógico, coisa mais complicada vai demorar mais, demanda um tempo maior. E com isso, o que acontece? Durante o trajeto, pode ser que eu desista, né? Pode ser que eu não tenha mais estímulo para continuar. Pode ser que eu fique cansado, que eu não queira continuar mais naquele trajeto. Pode ser uma coisa, que eu perceba que aquele trajeto não é mais para mim, mas talvez isso seja só um cansaço. Aquele trajeto sim é para mim, mas eu estou cansado de percorrer aquele caminho. Então, para isso, eu preciso, durante esse planejamento, eu preciso fazer um gerenciamento de risco. Naquele momento que talvez eu queira parar esse trajeto por causa só de cansaço, ou só que eu estou chateado, ou porque eu não tenho mais ânimo, não sei o que lá, justamente fazer um gerenciamento para eu continuar no caminho, para eu percorrer esse rumo e não desviar da rota e chegar onde eu quero. Tá? Porque eu acabo parando, acabo me decepcionando às vezes muito rápido com o que eu queria e acabo desistindo. Né? E desistir disso talvez não seja a escolha mais adequada. Talvez se eu permanecesse no mesmo caminho, no mesmo projeto, independente das dificuldades, eu chegasse lá onde eu quero. E aí sim, verificado tudo isso, né, se eu conseguir, para essas áreas da minha vida, de tempos em tempos eu faço isso, vou analisando tudo, analiso o meu ego, analiso o meu passado, vejo quanto realmente eu quero chegar ali naquele sonho, o quanto eu quero dedicar para aquele sonho, aí sim, né, depois de passar tudo isso, aí sim eu tomo a minha decisão. Aí eu faço a minha escolha. E aí eu escolho, baseado em tudo isso, eu escolho conforme eu acreditar na hora que seja melhor para a minha vida. E aí eu faço a escolha. Aí é que eu tomo a decisão. Tá certo? E no final de tudo, mesmo que depois de passar por todas essas etapas, lá no final eu for assim, essa escolha não foi a melhor. Essa escolha não era o que eu queria para a minha vida. Aí o que eu faço? Eu tenho ferramentas para entender aquele processo, em vez de ficar frustrado, em vez de ficar desanimado, eu percebo, é lógico que a gente acaba ficando desse jeito, mas eu percebo naquele processo em si o que deu errado, e a partir dali eu levo para outro, entendendo o que deu errado naquele processo anterior. E aí sim eu consigo chegar onde eu quero. Então, mesmo que o que eu escolhi naquela hora não deu resultado, em vez de eu ficar muito frustrado, muito decepcionado, muito desanimado, eu tento perceber naquele processo todo o que foi errado, o que eu teoricamente falhei, porque às vezes não foi uma falha, foi questão
do desenrolar mesmo das coisas e apareceram coisas que eu não estava preparado, tá certo? E aí, da próxima vez, eu faço já pensando nisso. E eu faço um gerenciamento dessa perda que eu tive para na próxima vez eu conseguir escolher melhor. Tudo bem? Então, esse finalmente é o passo a passo, tá certo? Dessa escolha, desse projeto que nós vamos, o que nós vamos fazer daqui para frente.